Esta história começa com o clássico cenário em que portas se abrem sem motivo, liberando todo tipo de criaturas repugnantes no mundo, enquanto a humanidade sofre danos graves e catastróficos. Costumamos ver como alguns poucos escolhidos adquirem superpoderes para salvar o dia, mas esse não é o caso aqui. Desta vez, o criador da história decidiu ser um pouco mais criativo. Nosso protagonista é a única pessoa dotada de superpoderes para enfrentar essas criaturas aterrorizantes que causam estragos, e nem ele está certo se é assim que sua história deveria se desenrolar. Agora que terminamos com a construção do mundo, vamos rebobinar um pouco e ver como nosso herói acabou sendo um novato solitário. Primeiro, conheça Yuntai, um estudante do segundo ano de uma escola completamente comum. Ele é um tipo normal, do tipo que passa o tempo livre lendo manhas como se fosse um trabalho em tempo integral. Enquanto caminha pelo corredor completamente grudado em seu telefone, Yuntai esbarra acidentalmente em uma garota, ou melhor, o traseiro dela esbarra nele. Seja como for, ele começa a se desculpar imediatamente, mas ela apenas lhe lança um olhar frio e lhe diz para prestar mais atenção. Ela se afasta, frustrada, deixando Tai se sentindo estranhamente animado, como se estivesse em um manha, experimentando a emoção de uma paixão não correspondida. Mas, enquanto ele está sonhando acordado, um valentão o esbofeteia, trazendo-o de volta à realidade. O valentão se inclina perto de seu ouvido, lembrando-o mais uma vez de não olhar para Junni com esses olhos luxuriosos. Esse cara é o típico garoto rico mimado e valentão, mas o que torna isso pior para Tai é que seu pai trabalha na mesma empresa que o pai do valentão. Comparado com os valentões exagerados sobre os quais ele leu nos manhas, esse cara parece uma versão de desenho animado de um vilão. Como o típico valentão, ele ordena que Yuntai faça outro favor, e Tai não pode evitar rir para si mesmo de como esse tipo é clichê e antiquado. Mas não importa o que aconteça na vida de Tai, ele sempre tem seus manhas nos quais pode mergulhar para se afastar da realidade. Justo quando está quase pegando no sono, um grande estrondo é ouvido atrás dele. Quando ele se vira, encontra-se cara a cara com um monstro aterrorizante, algo definitivamente inesperado no corredor da escola. A criatura tem uma aparência horrível, mas em vez de entrar em pânico, Tai sente uma onda de excitação. Ele está suando de emoção e não consegue tirar da cabeça que esse monstro se parece com uma das bestas do início de uma série de Get Hunter asterisco. Você sabe, daquelas que servem de saco de pancadas para mostrar o quão poderoso o protagonista é. Tai está tão perdido em sua fantasia que começa a imaginar um personagem secundário se lançando sobre ele para acabar com o monstro. Sua mente praticamente zumbindo de dopamina, ele antecipa que um herói de classe SS apareça e acabe com o monstro. É então que Tai vê o valentão rico no chão, meio inconsciente. O monstro rapidamente muda sua atenção para o valentão, e mais uma vez Tai se perde em sua fantasia, pensando que é uma daquelas situações clássicas em que ele tem que decidir se deve salvar o cara que o tem assediado. Justo quando o monstro investe contra o valentão, ele se abaixa no último segundo e o chifre do monstro bate na parede no lugar. De repente, uma janela de sistema aparece bem diante dos olhos de Tai, anunciando que ele foi escolhido. Este maníaco dos manhas está completamente surpreso ao ver a janela do sistema, mas não está nem um pouco chocado. Depois de ler tantos manhas, ele esperava que algo assim acontecesse. Enquanto isso, o valentão desvia freneticamente, tentando salvar-se do monstro. Tai grita para ele aguentar um pouco mais, explicando que só precisa verificar seu sistema recém-despertado antes de poder ajudar. Uma janela aparece dizendo que agora ele pode treinar por 6.600 anos na torre do outro mundo. Se alcançar o topo, obterá poderes divinos e se tornará o salvador da humanidade. No entanto, Tai, impaciente com um texto longo, reclama que não está com humor para ler todas essas bobagens e rapidamente pede ao sistema que vá direto ao ponto antes que o valentão seja derrotado. O sistema reformula o mesmo texto de maneira mais concisa, perguntando se ele quer treinar por 6.600 anos para se tornar mais forte, também mencionando que ele receberá um poder à sua escolha para ajudá-lo a limpar a torre. Enquanto o pobre valentão está literalmente chorando de medo, Tai se pergunta que tipo de poder ele deveria escolher. Ele pergunta ao sistema se pode ter literalmente qualquer coisa, ao que o sistema alegremente responde que sim. O sistema lhe diz que ele pode obter o poder de um herói que salva o mundo ou optar pela magia negra,
como um necromante que cria sua própria legião. Ele até promete conceder os objetos mais misteriosos e poderosos que existem. Não vou mentir, o bastão que o sistema lhe dá é realmente um mistério total. Como esquecer que esse pequeno pedaço de madeira tem o poder de partir continentes como se fosse nada? De qualquer forma, o sistema chega a dizer que tudo o que ele puder imaginar é possível, mas também o avisa sobre a Torre das Provas, pois não será fácil. A torre está localizada na dimensão da Noite Eterna, tem 66.666 andares, e ele tem 1 ano para limpar cada andar. Uma vez que começar a subir, a única saída é chegar ao topo ou morrer. Então é melhor ele estar preparado. Enquanto pensa nisso, o monstro ao fundo faz de tudo para atacar o pobre valentão. Tain, por sua vez, se debate entre escolher o objeto mais poderoso ou a habilidade mais poderosa. Finalmente, nosso garoto toma sua decisão e rapidamente pressiona o botão aceitar. O sistema pergunta imediatamente que habilidade ele deseja. Tain se prepara antes de exigir com confiança um bilhete para pular os 66.600 anos dos testes da torre. Esta notícia deixa o monstro estupefato, praticamente sem palavras diante de um pedido tão ridículo. Até o sistema parece suar um pouco, perguntando-se do que diabos ele está falando. Mas Tain mantém a simplicidade, apontando que, se ele pode desejar o que quiser, então um bilhete para pular deve estar certo. O sistema lhe diz para se acalmar, lembrando-lhe que devem haver certos limites, pois do contrário arruinaria todo o jogo. Mas Tain não está para brincadeiras e começa a gritar com o sistema, lembrando que ele deveria poder desejar qualquer coisa. Então, por que esse sistema, que faz parte diretamente do cenário mundial, está voltando atrás em suas palavras? No final, o sistema cede, e um bilhete dourado brilhante se materializa diante de Tain, que fica com um sorriso de orelha a orelha no lugar. O sistema lhe pergunta se ele deseja usar o bilhete, explicando que, ao fazê-lo, será considerado alguém que superou os 66.666 andares. Tain não perde nem um segundo e confirma sem hesitar. Uma luz dourada pisca, deixando o valentão e o lagarto gigante com os olhos arregalados de surpresa. A luz dourada continua a intensificar-se, saindo da escola, e por um momento o planeta inteiro se torna a estrela mais brilhante do universo. Uma vez concluído o processo, Tain se olha, perguntando-se se realmente funcionou. O sistema o parabeniza rapidamente por ter completado a torre de provas e anuncia que ele receberá sua recompensa final. Em primeiro lugar, ele obtém um superpoder de rango SSS. Em seguida, ele recebe uma habilidade condizente com seus novos poderes. E, por último, é informado que transcendeu os limites da humanidade. Todas as suas estatísticas estão no máximo e agora ele é literalmente o asterisco One Punch Man asterisco deste universo. Após transcender para esse nível divino, Tain finalmente volta sua atenção para o monstro. Enquanto isso, o valentão não pode deixar de notar que esse moleque feio ficou ainda mais bonito em um piscar de olhos. Tain se vira para o lagarto e lhe lembra que seu pai está logo ali. O lagarto se encolhe de medo, olhando para o valentão, que nervosamente lhe diz para atacar Tain. O lagarto sua balas de suor, mas no final decide investir contra nosso garoto para salvar seu orgulho de monstro aterrorizante. Tain rapidamente estende a mão e, como visto nos manhas, decide mover o dedo depois de adquirir esse imenso poder. Quando o faz, uma energia azul brilhante irradia da ponta do seu dedo, atravessando a escola. A energia é tão massiva que rasga o próprio espaço, sem deixar absolutamente nada do lagarto. Tudo no caminho é completamente destruído, sem deixar rastro do que um dia foi. Mesmo esse fanático dos manhas não consegue acreditar no que está acontecendo naquele momento. O sistema o bombardeia com uma enxurrada de notificações, listando todos os tipos de recompensas e conquistas por aniquilar mais de 2 bilhões de vidas. Mas Tain decide rapidamente limpar a bagunça que fez, usando uma de suas habilidades de rango SSS, rebobinado temporal, ordenando que tudo seja desfeito. Tudo começa a rebobinar, e o monstro volta a estar diante dele, muito vivo. O lagarto está suando a gota gorda depois de morrer literalmente e voltar à vida, enquanto Tain simplesmente ri, chamando aquilo de loucura, já que não esperava que realmente funcionasse. Ele afirma que não foi culpa sua, já que é a primeira vez que é um transcendente. O lagarto,
por sua vez, tenta fazer uma rápida fuga, mas Time o fuzila com seus poderosos poderes e pergunta por que ele está rastejando sem permissão. Após congelar o pobre monstro, o maníaco cômico começa a sentir um pouco de pena por tê-lo matado novamente. Então, decide usar uma de suas habilidades, o exílio dimensional, e lança o lagarto no vazio. O valentão cai literalmente de joelhos após testemunhar essa demonstração piedosa de poder, começa a adorar Time, chamando de Salvador repetidamente e pedindo perdão por todas as vezes que o intimidou. Falando em intimidação, nosso garoto de repente se lembra que aquele idiota tinha lhe ordenado fazer favores, e você pode ver em seu rosto que ele definitivamente quer se vingar por isso. O valentão, por sua vez, percebe que está encrencado, rapidamente pedindo desculpas e insistindo que, a partir de agora, fará todo o seu trabalho e que só quer ser perdoado. De repente, Time começa a voar, declarando que tem algo a fazer fora, pois o mundo já foi assolado por monstros. Quando o valentão vê a situação, rapidamente agarra as pernas de Time, implorando para que ele o salve. Nosso garoto simplesmente lhe diz para esperar um segundo, porque primeiro ele precisa salvar sua mãe e seu pai antes de pensar em salvar um porco humilde como ele. Claro, o valentão fica sem palavras, principalmente porque Time definitivamente está certo. Ele usa sua habilidade de teletransporte e desaparece do lugar, deixando o valentão para ser um apetitoso lanche para os monstros. Enquanto isso, em casa, seus pais estão aproveitando um programa de televisão. Justo quando estão no melhor momento de suas vidas, de repente soa uma emissão de emergência, na qual o repórter afirma urgentemente que Seul está sendo atacada por criaturas estranhas e pede que os cidadãos evacuem rapidamente, advertindo-os para não saírem de casa sob nenhuma circunstância. Ambos os pais ficam surpresos ao ouvir isso e, quando olham para fora, veem a cidade inteira em um caos absoluto, com aquelas grotescas criaturas vagando por aí. Sua surpresa se transforma em medo quando um monstro os vê e investe contra eles. O monstro levanta o punho, prestes a destruir o prédio de apartamentos, mas, justo a tempo, Tai aparece em cena com uma de suas novas habilidades divinas. Despreocupadamente, ele lança o monstro no ar como se fosse um brinquedo. Como qualquer adolescente típico, Tai cumprimenta seus pais ao entrar pela janela, dizendo-lhes para se acalmarem, porque é apenas o filho deles. A princípio, eles ficam paralisados de espanto, mas logo entram no modo clássico de papai e mamãe e rapidamente apertam o botão aceitar. Eles começam a repreendê-lo por faltar à aula, e a mãe o lembra de que deve tirar os sapatos antes de entrar. Tai se quebra, como qualquer pessoa sensata faria, lembrando-lhes que há monstros sangrentos literalmente lá fora. Mesmo assim, ele obedece, tira os sapatos e casualmente os desliza em um portal, enquanto diz aos seus pais que o antigo filho obcecado por Beton se foi. Agora, ele é o salvador escolhido da humanidade. Seus pais, ainda incrédulos, o olham como se ele tivesse perdido o juízo, se perguntando que tipo de bobagem ele está falando, enquanto Time se prepara para lançar outro feitiço mágico. Ele reflete sobre todos os protagonistas de quadrinhos que leu, que lutam contra o mundo e enfrentam catástrofes. Sempre se perguntou por que eles parecem esquecer seus pais em meio ao caos. Sempre se trata de ficar mais forte, salvar as garotas ou buscar vingança. Time tem uma pergunta persistente: por que eles não se importam com os pais? Mas Time é diferente. Ele logo lança um feitiço sobre seus pais, jurando que, aconteça o que acontecer, eles estarão seguros. Com seus pais protegidos, finalmente pode se concentrar em salvar o resto do mundo, sem preocupações. Depois de desejar amor aos seus pais, ele desaparece, deixando-os desejando que ele voltasse. Time reaparece na escola, onde vemos o mesmo valentão perguntando se ele já terminou de salvar seus pais. Nosso garoto diz que tudo correu bem, e o valentão fica aliviado ao ouvir isso. Mas então é atingido pelo olhar mortal de Time, que se lembra do recado que deveria ter feito. O valentão pergunta se há lugar para perdão, mas nosso garoto deixa claro que, como alguém que foi intimidado pelos atletas da escola, agora é seu dever dar-lhes uma lição. Rapidamente, Time ativa um de seus feitiços e se lembra de como esse valentão sempre o fazia trazer pãezinhos de hambúrguer. Então, ele literalmente começa a invocar uma tonelada de pacotes de pãezinhos que inundam a área, aquecendo o valentão e fazendo-o sentir que está se afogando neles.
Parece que Tyner não está se divertindo tanto e comenta que esse momento de vingança não é tão impressionante. O pobre valentão, por sua vez, se pergunta o que isso significa e o que fez para merecer isso. Tyner decide então adicionar um pouco de história para tornar essa vingança ainda mais dramática para o público. Claro, o valentão grita novamente, perguntando o que isso significa, e Tyner estala os dedos dizendo, finalmente é hora de um flashback. No flashback, vemos como Tyner era constantemente um saco de pancadas para aquele idiota feio, que sempre ria dele. Tyner não esqueceu como aquele imbecil queimou seu uniforme na frente dele ou como o obrigavam a comer comida que haviam jogado no vaso sanitário. Além disso, ele lembra de como esse valentão sempre colocava um cadeado nos seus óculos. De volta ao presente, nosso garoto pergunta ao valentão se ele realmente não se lembra das coisas sórdidas que fazia. O valentão entra em pânico e admite que, sim, o mandou comprar pão, mas insiste que o resto do que Tyner disse foi inventado. Além disso, ele aponta que Tyner nem sequer usa óculos. Nosso garoto lança um olhar impassível, perguntando se ele está o acusando de mentir. No final, decide perdoá-lo, mas como um sinal de sua nova amizade, diz ao valentão que o transformará no que ele mais gosta. Os olhos do valentão se iluminam, imaginando que terá sorte, mas, contrariamente às suas expectativas, Tyner o transforma literalmente em um hambúrguer. Enquanto o pobre hambúrguer se desfaz em lágrimas, nosso garoto ri do estado miserável dele e diz que, se ele refletir sinceramente sobre seu passado, voltará ao normal. O hambúrguer começa a piar rapidamente, insistindo que está refletindo sinceramente. Então, a garota de antes entra em cena e pergunta o que diabos ele está fazendo ali. Tyner se vira, dá de ombros e diz que acabou de ser escolhido pelos deuses. O hambúrguer começa a falar de novo, e a garota se assusta ao ver um hambúrguer falante, enquanto Tyner ri. Depois, ele pergunta se ela não está com medo, especialmente porque todo mundo dela mergulhou no caos, com tantas pessoas mortas e ninguém na escola. Nem sequer pode pedir ajuda à polícia. Então, ela não faz ideia de como ele pode ser tão despreocupado. A resposta dele surpreende essa maníaca, e ela rapidamente pergunta se ele não lê Betons. Ele tenta argumentar com ela, dizendo que eles devem se divertir e que pensar demais nas coisas estraga tudo. Ele lembra que a única razão pela qual eles estão ali é que o escritor ficou preguiçoso ou teve um bloqueio criativo. Bom, todas essas bobagens passam pela cabeça da garota, e o garoto começa a pensar em como ela está distante de alguém que deveria ser a heroína da história. Frustrado e sem querer arruinar sua narrativa perfeita, ele decide convocar sua própria heroína. Após um grande cântico, tenta convocar a mulher mais bela e encantadora de todas as dimensões. Quando a luz cegante se dissipa, vem uma garota com uma adaga coberta de sangue. Não há como negar que ela é bonita, mas ele não esperava que fosse uma protagonista de um Beton que ele leu. Ele se lembra que ela é de algum quadrinho romântico, e isso literalmente o faz arrepiar, porque ele não queria uma heroína de um gênero aleatório que não combina com sua história. Rapidamente, ele grita seu nome, perguntando se é Layla. A garota começa a falar em resposta e, fiel à sua natureza, flores e todas essas bobagens aparecem nos painéis. Ele rapidamente a interrompe, dizendo para parar com essas bobagens dramáticas, pois ele odeia todos os balões decorativos, as flores e os brilhos. A mulher se enfurece e pergunta como ele ousa falar com ela de forma tão grosseira. Ele rapidamente tenta dizer a ela para abaixar a faca, mas ela fica triste e pergunta onde está e por que ele está vestido assim. Ela explica que, há um momento, estava esfaqueando seu marido com aquela adaga. A primeira coisa que ele faz é rapidamente tirar a adaga dela e depois proceder a limpar a sujeira e o sangue das roupas dela. Sua beleza vibrante original salta à vista, deixando a outra garota assombrada. Até mesmo o valentão, agora hambúrguer, está literalmente pensando em aplaudi-la. De qualquer forma, ela pergunta ao nosso garoto quem ele é, mas em vez de responder, ele diz que algo está se aproximando. Usando uma de suas habilidades de voo, ele se prepara para a ação, bem quando um monstro gigante atinge o prédio. Felizmente, o monstro não consegue penetrar a barreira defensiva, mas começa a atacar cegamente sem sucesso. Nosso garoto esboça um sorriso assustador enquanto observa o monstro lutar sem motivo. Ele então voa em direção ao monstro,
ergue o punho e permite que o sistema libere apenas uma fração de seu poder. Mesmo essa pequena fração acerta um golpe tão massivo que toda a área é cercada por uma energia roxa. As duas garotas ficam espantadas, se perguntando se esse cara é real. Ele dá de ombros e diz que ainda nem começou. Ele então libera seu poder congelante sobre os monstros gigantes. Depois de dispersar os monstros, ele reflete sobre como, mesmo contendo seus poderes, ainda está completamente dominando. Mas ele não reclama, contanto que esteja se divertindo, tudo está bem. O sistema mostra uma notificação: você desbloqueou uma conquista, primeiro monstro derrotado. Mas logo depois, mais monstros investem contra ele, e esse maníaco apenas sorri de orelha a orelha ao ver essa onda de criaturas avançando. Ele voa pelos ares, ativa suas lâminas venenosas pontiagudas e corta esses monstros como se fossem salada em um instante. No entanto, mesmo depois de limpá-los, mais continuam saindo de um enorme portal. Ele reflete sobre como, nos betons, o protagonista geralmente precisa entrar em cada portal e limpá-los. Mas por que se preocupar? Nosso rapaz simplesmente usa sua habilidade de exílio dimensional, fazendo com que essas criaturas desapareçam para outra dimensão, junto com o portal de onde vinham. Com isso, ele limpa um portal inteiro de uma só vez, salvando a cidade no processo. Quando ele volta para o corredor da escola, vê as duas senhoras conversando entre si. Elas dirigem a atenção para ele, e Ila diz que percebeu que ele não é deste mundo e aparentemente viajou no tempo até ali. Mas o garoto diz que isso não é totalmente verdade. Ele decide dar uma repaginada nela para ajudá-la a se encaixar neste mundo, explicando que, se ela continuar vestindo seu traje tradicional com todos aqueles designs intrincados, os ilustradores terão dificuldades para desenhá-la. Em um instante, ele transforma suas roupas e agora ela usa um moletom esportivo e shorts. Claro, essa transformação a faz gritar de vergonha, enquanto Sou Yuni a olha de soslaio, dizendo que começou a detestar tudo agora que percebe o gosto bizarro dele para a moda. Tian rapidamente diz que ela não precisa ser tão agressiva agora que são amigas, mas admite que a roupa está fora de temporada. Então ele imediatamente lhe dá calças compridas para completar o look. Depois, ele se vira para Zoyuni e pergunta se ela também quer uma transformação, até oferecendo algo de marca como Chanel ou Louis Vuitton. Podemos ver os dois logotipos de marca praticamente flutuando nos olhos dela, e não podemos evitar pensar que ela é uma caça-fortunas, afinal de contas. É então que Laia Lila intervém com sua própria preocupação, afirmando que, como matou seu marido, agora ela e o Lache, não mais de ali, e se sente amaldiçoada. Enquanto fala, aparecem os mesmos painéis floridos, e flores começam a flutuar por toda a área. Ela expressa seu remorso e arrependimento, dizendo que não é digna do nome, porque matou seu próprio marido, o príncipe herdeiro. Antes que ela possa continuar, nosso garoto a interrompe, dizendo que não dá a mínima para sua história e que não tem interesse nela. No entanto, ele percebe que ela teve uma vida infeliz e trágica. O coração de Laia se parte ao ver como esse maníaco despreza seus sentimentos. Ele continua dizendo que, mesmo sem conhecer os detalhes, ele pode dizer que ela é uma alma atormentada. As duas senhoras ficam surpresas com a visão piedosa desse rapaz. Ele não para por aí e narra que provavelmente ela teve um casamento arranjado com alguém que não amava, e seu marido tomou uma amante, exibindo-se na frente dela. Ele acrescenta que ela foi falsamente acusada e rotulada como vilã, o que a levou ao assassinato acidental de seu marido. A senhora chora, admitindo que tudo isso é verdade. Ele a tranquiliza, dizendo que, embora ela tenha passado por muita coisa, não precisa viver assim neste novo mundo. Ainda assim, ela chora, cheia de remorso por ter matado seu marido com suas próprias mãos. Então ele concede a ela uma de suas habilidades, e a senhora começa a sentir um calor estranho dentro de si. Ele revela que curou todas as suas doenças, e agora ela pode viver livre e sem preocupações neste mundo. A palavra liberdade a atinge com força, e ela começa a relembrar como nem seu pai, seus amigos, nem mesmo seu marido a deram isso. Tudo o que ela queria era ser livre como um pássaro. No entanto, aqui está esse rapaz, que ela conheceu há apenas 30 minutos, oferecendo-lhe liberdade como um presente.
Agora que ele já resgatou uma bela dama de sua angústia, decide voltar à sua missão de salvar o mundo. Ao olhar para o sistema, vê que matou 33 monstros, e o sistema lhe concede pontos por esse marco. Ele apenas dá de ombros, dizendo que não é grande coisa, pois sua história mal começou. O sistema então afirma que as constelações estão intrigadas com seus feitos. Ele revela que, ao satisfazer essas constelações, pode receber patrocínios, habilidades únicas e melhorias de itens. Uma enxurrada de notificações o cerca, mostrando que várias constelações estão interessadas nele. Mas, pela expressão em seu rosto, está claro que ele não se interessa por nenhuma delas e simplesmente as bloqueia todas. O sistema começa a se inquietar, perguntando por que ele rejeitaria uma oportunidade tão boa. Tian responde simplesmente que não gosta muito de constelações. Depois de sair do sistema, ele se vira para seus recém-adquiridos amigos e pergunta se eles querem salvar o mundo com ele. Em seguida, a cena muda para uma interseção dimensional no Conselho Celestial, onde vemos todos esses seres celestiais observando a Terra. Uma delas, o Karuna, a constelação da ira, declara furiosamente: como se atreve um simples humano a rejeitar o interesse das constelações? Outro, Homo Ciro, a constelação dos gênios, ri alto e diz ao amigo que se acalme. O ser amarelo, Yunari, a constelação da cozinha, intervém dizendo que é hora de dar uma pequena lição a ele. É então que o próprio chefe supremo, o rei das constelações, Seikai, fala, pedindo calma a todos. Ele assegura que, embora seja apenas um humano, ele acendeu a Torre das Provações, então todos deveriam tratá-lo com respeito. Muriel Rumori, a constelação do desespero, se recusa a acreditar nisso, zombando de que esse garoto não passa de um humano humilde. A constelação do ciúme também revela rumores de que esse rapaz pulou a Torre das Provações de uma só vez. É então que uma das constelações decide fazer uma visita ao nosso garoto e afirma que falará com ele se ver que nosso garoto tem o potencial de alterar a ordem do universo, e promete eliminá-lo sem hesitar. Enquanto isso, voltamos ao nosso protagonista, assegurando a seus amigos que, agora que compartilhou seus poderes com eles, também podem seguir em frente e acabar com os monstros. Apesar de Zeon estar segurando uma varinha luxuosa, ela ainda parece aterrorizada e pergunta que tipo de tolice é essa e por que eles precisam lutar contra esses monstros sozinhos. E não podemos esquecer a hambúrguer balançando para cima e para baixo enquanto piram. Ele alegremente lhes explica que, como são companheiros do protagonista, estão protegidos por uma grossa armadura de enredo, o que significa que tem 0 chances de morrer. Soyuni pergunta por que, se ele é tão poderoso, não cuida de tudo sozinho. Ele a interrompe dizendo para parar de falar com senso comum, explicando que, embora ele seja o protagonista, se fizesse tudo sozinho, não teria graça. Enquanto ele diz isso, um monstro gigante avança em sua direção, mas o nosso herói o destrói com um soco, afirmando que, quanto mais forte é o protagonista, mais interessantes devem ser as histórias dos personagens secundários. Enquanto isso, a garota não tem ideia do que esse maníaco está falando, ou de como pode estar tão fora da realidade. Leila, no entanto, aceita e diz que contribuirá para acabar com os monstros e salvar o mundo. Ela começa a exalar uma intensa intenção assassina, afirmando que, como já matou seu marido, agora se sente capaz de matar qualquer coisa. Com isso, ela se vira para o monstro, carrega sua adaga e, com um único golpe, literalmente corta o monstro de pedra em milhares de pedaços do tamanho de mordidas. Depois de fazer isso, ela fica absolutamente encantada em finalmente saborear a verdadeira liberdade, parecendo completamente maníaca. Nosso herói, igualmente maníaco, comenta que, para tornar essa história interessante, está montando um grupo de maníacos, e seus papéis serão baseados em suas personalidades. Para Layla, o papel é de uma assassina de adaga. Joyuni, por outro lado, se acovarda, perguntando o que diabos está acontecendo com essa mulher. Nosso protagonista apenas dá um joinha, dizendo que ela acertou perfeitamente o seu caráter. Enquanto isso, Layla pensa em voz alta que essa é a primeira vez que se sente tão bem consigo mesma. Mas, de repente, outro monstro ataca e a imobiliza rapidamente com seus tentáculos. A hambúrguer pervertida balança para cima e para baixo, totalmente excitada e ansiosa para ver a princesa em perigo.
Em seguida, a hambúrguer reúne coragem e se lança contra o monstro, brilhando com uma energia dourada. Quando completamente carregada, ela ataca o monstro, apenas para que seu golpe não faça absolutamente nada. Acontece que nosso maníaco mestre de cerimônias deu a esse personagem o papel de mera mascote. Ao ver o fracasso do hambúrguer, lágrimas escorrem de seus olhos. A hambúrguer se irrita e exige algo legal, enquanto Layla agradece a hambúrguer por distrair o monstro e se acalma, saboreando o elogio. Tainé, por sua vez, apenas move um dedo e corta o monstro de tentáculo sem esforço. Agora, ele olha impacientemente para Joyuni, esperando que ela mostre seu personagem ao público. A garota treme de medo enquanto nosso herói continua insistindo para que ela mostre suas habilidades. Ela se recusa categoricamente, com os olhos cheios de lágrimas, e lembra a ele que é muito forte, que pode retroceder no tempo e que foi escolhida pelos deuses. Ela implora para que ele volte no tempo até antes de o mundo virar um caos, antes que tudo fosse destruído e as pessoas morressem. Ela se pergunta em voz alta se esse é realmente o tipo de diversão que ele quer. Mas, claro, nosso garoto se mantém firme, dizendo que ela também entenderá algum dia. Nesse mundo, a diversão é o mais importante. Ele direciona sua atenção para uma águia mutante que avança sobre eles, aconselhando-a a usar magia para lidar com isso. Mas, em vez de lançar um feitiço sofisticado ou realizar um encantamento épico, ela simplesmente balança sua varinha e acerta um tapa sólido no monstro. Nosso herói fica completamente atônito ao perceber que seu personagem não é realmente um mago, mas sim um brutamontes, um guerreiro de força em sua história. A hambúrguer pervertida elogia, dizendo que ela teve totalmente um momento de postura de beisebol, enquanto nosso protagonista entra em pânico, questionando se ela é realmente a dama delicada que ele pensava que era. De repente, ele percebe que alguém está se aproximando sorrateiramente. Rapidamente, bloqueia um ataque de energia roxa que vinha por trás. Uma vez que a energia se dissipa, ele percebe que isso não foi obra dos monstros. É então que vemos um homem falar, que parece ser o demônio celestial da história de nosso garoto, que logo reconhece quem essa pessoa realmente é. O demônio celestial, por sua vez, aponta que não esperava encontrar um mestre desconhecido em Dom Vana. Nesse momento, nosso herói começa a enlouquecer de felicidade ao finalmente ver um demônio celestial em carne e osso. O Senhor dos Demônios fica bastante surpreso ao perceber que esse cara realmente o conhece. Joyuni se vira para ele e pergunta se ele conhece esse palhaço. É então que Tainé diz para ela procurar Demônio Celestial na barra de busca de betons, porque esse homem é um personagem icônico no gênero de artes marciais e sempre retratado como o vilão mais forte do universo. O demônio então diz ao nosso protagonista para parar de falar e exige saber se a forte energia que foi liberada do leste foi obra dele. Tainé pensa por um momento e lembra que o demônio deve estar falando sobre aquele incidente anterior em que ele estalou os dedos. No final, ele admite que foi ele e pergunta com curiosidade por que o demônio quer saber. O demônio celestial explica que, durante centenas de anos, o mundo das artes marciais esteve em declínio, e os humanos se tornaram fracos, contentes com suas vidas pacíficas. Ele começa seu flashback, revelando que até ele estava perdendo interesse em seu mundo pacífico. Mas então ele sentiu como se os céus e a terra se abrissem e monstros começassem a aparecer. Ele começou a derrotar esses monstros, saboreando o caos após tanto tempo. Justo quando estava prestes a abraçá-lo completamente, uma tremenda energia de repente varreu do leste. Ele conseguiu sobreviver a esse raio de energia usando suas artes definitivas, a armadura do demônio celestial. O poder destrutivo daquele raio era impressionante, mas não parou por aí. Ele testemunhou como tudo voltou ao seu estado original, um fenômeno absolutamente incompreensível que ele acreditava que só poderia ser obra de um verdadeiro mestre, e percorreu o continente e o mar utilizando o passo de Flash e a marcha aquática, chegando finalmente aqui ele mesmo. Enquanto isso, nosso garoto está absolutamente encantado ao ouvir o flashback. Ele acha incrível que o demônio tenha corrido por todo o continente, vindo da China, mas o que realmente faz sua cabeça explodir é como diabos um chinês fala tão bem coreano. Nosso garoto rapidamente grita para que ele pare de fazer perguntas sensatas. O demônio finalmente fica sério, se preparando para acabar com esse senhor sem nome das terras do leste.
No lugar de sentir medo, por ser o fã dos Betons que ele é, está realmente empolgado por ser ameaçado por um demônio celestial. O demônio se prepara para atacar, enquanto as mulheres ao lado o alertam, sussurrando, que ele vai se arrepender, mas esse arrogante não sabe quando desistir. Depois de reunir energia suficiente na palma da mão, ele libera um gigantesco dragão roxo feito puramente de energia destrutiva. Mas Tain aparece bem atrás do Rei Demônio e zomba dele por ser muito lento. O Rei Demônio fica surpreso ao ver isso, enquanto o idiota aponta como ele sempre quis ficar atrás de seu oponente, apenas para baixar a voz e dizer muito lento. Ele também não consegue superar o quão incrível foi o movimento que o Demônio Celestial acabou de usar. Ele sempre quis dizer algo épico assim antes de lançar um dragão roxo em seu oponente. Enquanto isso, o homem em questão se sente bastante humilhado porque nosso garoto nem o está levando a sério. Está seriamente cansado desse comportamento lunático estranho e finalmente declara que perdeu o interesse e acha que caçar monstros parece muito mais divertido. O hambúrguer pervertido então aponta que esse covarde está fugindo porque seus ataques não funcionaram. Enquanto se afasta, ele lança mais insultos, afirmando que esse país estranho com seu nome estranho não tem futuro, especialmente com um moleque como o nosso garoto correndo por aí. É então que Tain se irrita, coloca a mão no ombro dele, lembrando de que ele cruzou uma linha, e com um olhar mortal, faz saber que a Coreia definitivamente não é um país estranho. O Senhor dos Demônios rapidamente se afasta para criar distância entre eles, literalmente em choque por não ter percebido quando nosso garoto tocou em seu ombro. Ele lança um monte de pedras em Tain, mas nosso garoto fica parado como um pepino frio, aguentando todos esses golpes como um campeão. Então o Senhor Demônio usa sua manipulação de demônio celestial para explodir essas rochas, enviando ondas de choque que começam a empurrar as mulheres para trás. Ele está certo de que, com uma arte marcial capaz de esmagar o próprio espaço, esse moleque não tem chance. Ou pelo menos é o que ele pensa, até que Tain se desfaz despreocupadamente das rochas como se não fosse nada. Seu lado otaku se ativa novamente e ele deseja poder ser tão legal quanto um demônio celestial. É então que ele estende a mão, convidando o demônio a se juntar a ele como companheiro. O pobre demônio se sente totalmente humilhado ao ver que suas artes marciais, meticulosamente aperfeiçoadas nos últimos 100 anos, não são nada além de conversa fiada com esse moleque. Devastado, ele libera outro jorro de poder, proclamando que ele é o homem mais grandioso do mundo, o demônio celestial, e que não há como ele perder para um novato como nosso garoto. Mas quando Tain ouve esse grande título, ele rapidamente ativa uma de suas habilidades e a joga sobre o demônio celestial. De repente, a voz do demônio se torna feminina e, surpreendentemente, ele se transforma em uma mulher. As duas mulheres ficam absolutamente chocadas com essa ridicularidade, enquanto Tain sorri e diz que, a partir de agora, ele não é mais o maior homem, mas sim a melhor mulher com os melhores seios. As duas mulheres o chamam de pervertido, mas é então que esse homem de cultura revela que, nos webcomics, mudar o gênero de um personagem atraente para criar uma diversão nova é um elemento criativo com uma longa história, mas por algum motivo, isso se tornou raro. A garota tenta argumentar com base em estereótipos binários de gênero, mas Tain rapidamente a interrompe e diz para ela fechar a boca, porque ele não quer que nenhum diálogo dure mais de 3 linhas. A Dama Demônio, por sua vez, começa a lançar uma rajada de socos conhecida como o vento demoníaco celestial do punho, mas Tain apenas lhe dá um tapa na cabeça. Ele a repreende, lembrando que faz tempo que ela não leva um tapa porque sempre está por cima, e se ela continuar se comportando mal, ele vai bater nela de novo. Ambas as mulheres ficam pálidas e ansiosas ao vê-lo bater em uma mulher, mas nosso homem está encantado que seu harém está se expandindo e acaba recrutando mais um membro para o grupo. A Dama Demônio se sente triste e abatida e pergunta se ele não pode mandá-la de volta. É então que eles descobrem seu novo papel como monge feiticeiro. Tain então diz a todos que se conheçam e que vão caçar alguns monstros por aí. Com isso, ele ativa sua habilidade de teletransporte. Quando Y pergunta onde ele vai, ele simplesmente responde que vai salvar o mundo. As 3 mulheres apontam os dedos umas para as outras em um momento genuíno de verso da aranha, perguntando como ele pode deixá-las aqui umas com as outras. Enquanto isso, em Washington DC, na Casa Branca,
no Centro de Operações de Emergência Presidencial, reina o caos. Todos estão enlouquecidos e estão certos de que a humanidade está condenada nesse ritmo. Todos se voltam para o presidente, insistindo se eles realmente vão usar armas nucleares táticas em seu próprio território. É então que o secretário de Defesa expressa seu profundo pesar, revelando que todas as suas armas, sejam convencionais ou mecânicas, não servirão. Mesmo se mobilizarem totalmente suas armas mecânicas e biológicas, eles não podem deter o grande número desses monstros enquanto aquele portal estiver aberto. O presidente bate na mesa com frustração, desejando em voz alta que houvesse uma maneira de atingir esses malditos portais com armas nucleares. Justo nesse momento, do nada, nosso garoto aparece em cena, cumprimentando despreocupadamente o presidente como se fosse seu irmão perdido de outra mãe. Meu garoto não se contém e se apresenta alegremente como um pervertido coreano de 17 anos e o salvador do mundo. Um silêncio de estupefação toma conta do lugar, e todos os presentes não têm ideia de quem é esse cara. Naturalmente, todos apontam suas armas para ele, mas ele simplesmente diz para se acalmarem e o ouvirem primeiro. No entanto, o agente careca 47 avança e diz que vai estourar a cabeça do nosso garoto se ele não colocar as mãos atrás da cabeça. O secretário entra em pânico, insistindo que esse moleque acabou de aparecer do nada e é definitivamente um monstro. Rapidamente, ele diz ao careca para atirar, mas o presidente grita para ele esperar. Apesar disso, os agentes disparam suas balas de qualquer maneira. Como era de se esperar, nosso garoto para todas as balas no ar, como Neo em Matrix. O maníaco está encantado e orgulhoso de si mesmo por ter realizado uma das cenas mais icônicas da história. Ele se dirige ao presidente e pergunta se isso é suficiente para provar que ele é alguém digno de confiança. Com essa ideia em mente, ele diz audaciosamente para lançarem todas as armas nucleares que tem. Mas o presidente recusa imediatamente, dizendo que não é tão simples. Tim sabe que não vai a lugar algum com conversas, então ele usa uma de suas habilidades de manipulação de massas e começa a brincar com suas mentes. De repente, o presidente pega o telefone com despreocupação e instrui a pessoa na linha que, por decreto presidencial, está ordenando à NSA e a cada unidade que ativem o protocolo Neo-Junis Day e lancem todas as armas nucleares táticas imediatamente. Os caras no submarino trocam olhares ansiosos e, eventualmente, disparam suas armas. Hoje é o dia em que um número impressionante de ogivas nucleares, aproximadamente 7.800, são disparadas simultaneamente. Depois disso, nosso garoto usa outra habilidade, e várias mãos invisíveis aparecem, agarrando rapidamente cada míssil. Ele ordena que suas mãos empurrem todos esses mísseis diretamente para os portais. Sinceramente, toda essa cena parece um estranho episódio crossover entre Don The Ackman e Matrix, e sejamos realistas, quem não gostaria de ver esse tipo de destruição? Não sei você, mas meu garoto está se divertindo muito. Enquanto isso, em Moscou, no Palácio do Kremlin, encontramos Vladimir Putin e seus generais militares em uma tensa reunião do Conselho. Enquanto Putin mantém a calma, todos os outros entram em pânico com a possibilidade de os Estados Unidos lançarem todas as suas ogivas nucleares. Um dos generais sugere que eles respondam rapidamente e lancem suas próprias armas nucleares. De repente, nosso garoto aparece em cena, e desta vez os soldados russos não esperam permissão. Eles começam a bombardeá-lo com balas, mas, mais uma vez, ele as detém. Desta vez, no entanto, ele não parece tão emocionado quanto antes, mas os soldados ficam tão chocados quanto antes. De volta aos Estados Unidos, o secretário olha incrédulo para o laptop, com dificuldade de acreditar que todos os portais desapareceram. É então que nosso garoto reaparece de repente, declarando despreocupadamente que conseguiu salvar o mundo. Ele agradece gentilmente por terem confiado nele e lançado voluntariamente aquelas armas nucleares. Claro, o presidente não tem ideia de quando concordou com isso, mas nosso herói está todo sorrisos enquanto entrega as boas notícias. As armas nucleares explodiram dentro dos portais, provavelmente os destruindo junto com os portais, sem afetar a realidade. Todos os soldados explodem em aplausos, aclamando esse herói coreano que acabou de salvar a pele deles. Ele explica que, embora os portais não estejam mais lá, ainda há monstros para lidar.
Com um joinha, ele se teletransporta, deixando-os para descobrir como lidar com os monstros restantes por conta própria. Finalmente, voltamos às nossas damas, que também estão derrubando monstros à torto e à direito. Nesse momento, nosso garoto aparece em cena e pergunta casualmente se elas finalmente estão se divertindo juntas. A mulher demônio encara friamente, enquanto a viúva se ilumina com sua presença. Joe, por sua vez, enlouquece como de costume, com sua varinha na mão, reclamando que quase morreram. A mascote das hambúrgueres também explica que, antes, alguns mísseis colidiram com o portal e, depois, bum, desapareceram. Ela pergunta ao nosso garoto se foi obra dele. Time sorri e acena, comentando como essa hamburgueria está indo bem na equipe. Ele então pensa que seria bom ter alguém para fazer o papel de tanque na equipe. Justo nesse momento, uma luz verde atinge o chão atrás dele, e quando olhamos mais de perto, fica claro que se trata de uma das constelações daquele conselho celestial. A primeira coisa que ela diz é que, ultimamente, ele tem causado bastante alvoroço, sacudindo o universo. Então, em nome da justiça, ela está ali para julgá-lo. Enquanto todos ficam boquiabertos, tentando descobrir quem é esse novo lunático, nosso garoto apenas sorri de orelha a orelha, vendo-a como o tanque de sua equipe. A mulher demônio se sente absolutamente excitada pela quantidade de poder que a percorre e está ansiosa para duelar com essa recém-chegada. Mas nosso garoto rapidamente diz para ela ficar quieta e chama seu sistema, perguntando o que foi dito sobre os assentos sagrados. O sistema lembra de que foi ele quem mostrou desinteresse pelos assentos sagrados e os bloqueou ele mesmo. É então que ele se lembra do momento em que os bloqueou e começa a bajular a dama brindada, dizendo que parece haver um mal-entendido. Não é que ele não goste dos assentos sagrados, ele estava apenas muito ocupado lidando com os monstros que invadiam a Terra. Mas a senhora deixa claro que esse é, na verdade, o problema: a humanidade não se sacrificou o suficiente devido às suas intervenções. Essa revelação o deixa sem palavras por um momento. Ele pergunta novamente se todos esses portais que aparecem e os monstros que matam inocentes são obra dos assentos sagrados. Ela confirma sem a menor dúvida. E quanto mais forte for a espécie, mais negentropia poderão colher dela para tornar esses seres mais poderosos. Eles devem passar por provas. Algumas espécies superam essas provas e se tornam mais fortes, proporcionando mais entropia, enquanto outras se extinguem, tornando-se material para o nascimento de uma espécie melhor. Mas desta vez, nosso garoto superou a prova sozinho, o que significa que a humanidade perdeu a oportunidade de crescer em conjunto. Os assentos sagrados queriam observar o progresso da humanidade, mas desde que nosso garoto interveio, houve muita preocupação. Por isso, ela veio julgá-lo pessoalmente. Nosso garoto diz que tudo isso é absurdo e começa a gritar, perguntando como ela pode dar uma explicação dessas. Literalmente, ele está enlouquecendo com o fato de que, do nada, tudo se transformou em uma confusão intergaláctica de ficção científica e ele não tem ideia de onde o roteirista quer chegar com essa história. Ele rapidamente pede ao BGB que resuma o que acabou de explicar em 3 linhas para aqueles que pularam a explicação. Aqui está o resumo de 3 linhas. Os assentos sagrados drenam a energia da humanidade e abriram os portais para causar o caos com esse propósito, mas como nosso garoto interferiu, eles estão irritados. Nosso garoto fica furioso por estarem complicando a história, ele até teve que reduzir o tamanho da fonte para caber tudo no balão de fala. Ele está furioso e não vai perdoar esses idiotas por terem bagunçado sua história. A viúva decide rapidamente ajudar seu mestre, mas a dama demoníaca a impede, dizendo que estão fora de sua liga neste momento e que deveriam deixar nosso garoto lidar com isso. O fanático pelos betons rapidamente usa uma de suas habilidades para criar uma espada feita de energia do vazio e salta sobre a dama, desferindo uma rajada de lâminas Maelstrom. A dama da noite bloqueia facilmente. Sua habilidade inesperada o pega de surpresa, pois a espada que ele estava usando pode até apagar a existência da trajetória que corta, mas ela conseguiu desviar de todos os ataques. Ela o encara, deixando claro que ele não é páreo para ela. Mas nosso garoto não é de desistir. Ele rapidamente ativa outra habilidade, conhecida como pôster planetário, e o brilho dourado é tão massivo que pode ser ouvido através de universos vizinhos. Mesmo assim, ela sai ilesa, sem um único arranhão.
Parece que Tian começou a lutar a sério, então ele rapidamente usa outra habilidade conhecida como multidifusão enquanto afirma que está prolongando intencionalmente essa batalha apenas para contra-atacar e dar aos leitores um pouco de merecida catarse. A Nocturna apenas suspira e, antes que esse lunático perdido e suas fantasias possam sequer se mover, ele perde a mão e nem sequer viu ela cortá-la. Mais uma vez, ela perfura a mesma linha sem sentido em sua mente, dizendo para ele aceitar seu julgamento pacificamente. Ele grita de dor e tenta rapidamente usar sua habilidade de reversão do tempo para trazer sua mão de volta. Ela o lembra que não importa quantas vezes ele ataque, ele rebobinará o tempo tantas vezes quanto necessário. Mas suas palavras se prendem em sua garganta quando ele percebe que não há efeito do tempo nela. Enquanto ela avança, ela esclarece que os assentos sagrados, como seres cósmicos, não são afetados pela distorção do espaço-tempo. Quando a dama demoníaca retrocedeu no tempo, vimos um momento em que ela sentiu o ímpeto de lutar contra essa dama da noite após sentir um imenso poder dentro dela, mas nosso garoto rapidamente tenta detê-la, avisando que essa pessoa é extremamente forte. Tia então começa a se perguntar o que o autor estava pensando ao introduzir um personagem tão arrogante na narrativa. A senhora diz a ele para não testar mais sua paciência e aceitar seu julgamento. Cansado desses julgamentos sem sentido, ele finalmente pergunta o que diabos isso significa. Ela rapidamente move a mão e aparece uma balança que nosso garoto reconhece como a balança da justiça. Ela diz que essas são as balanças da justiça e pede para ele colocar um valor determinado em cada lado. A lei do universo os calculará. Claro, o cara faz uma cara de tédio ao vê-la falar e arrastar sua história. Então, ele decide fazer uma demonstração em vez de apenas falar. Ele coloca uma espécie de bolas de energia na balança e afirma que uma representa o benefício de sua existência para a ordem do universo, enquanto a outra representa a ameaça que sua existência significa. Ela pergunta qual lado ele acha mais pesado, mas nosso garoto, tão confuso quanto o resto de nós, pergunta qual lado é qual. De repente, o lado com a bola de fogo vermelha começa a descer, e ela diz para ele observar. Ela explica que sua existência é uma grande ameaça para a ordem do universo e que as decisões da balança da justiça são, basicamente, a verdade. Com base nisso, ela o suprimirá a todo custo. Enquanto isso, pela expressão em seu rosto, podemos dizer que ele está pensando em algo louco mais uma vez. Imediatamente depois, um sorriso de satisfação aparece em seu rosto. Em primeiro lugar, ele a chama pelo nome errado e depois pergunta se essas balanças podem julgar qualquer problema que a humanidade enfrente. Então, ela pode resolver um para ele? A dama responde positivamente, embora afirme que, de uma perspectiva cósmica, os problemas da humanidade são certamente triviais. E também o lembra mais uma vez que seu nome é Judô Renan. Então, ele pede que, antes de ir, ela resolva um dos maiores dilemas da humanidade.